Talvez você pense que o ping é só um comando de 4 linhas que qualquer um roda no terminal, mas a verdade é que o ping vai muito além disso. Aqui você não vai só digitar ping e o IP e pronto. Você vai entender definitivamente o que acontece por trás de cada resposta, como funciona a troca de pacotes, qual o papel do roteador, o que significa cada número e como interpretar o resultado para saber se o problema está na sua rede, no provedor ou no servidor. Este é o primeiro vídeo da série Domine Sua Conexão e só no final do terceiro episódio você terá a visão completa para diagnosticar qualquer problema de internet. Então já fica comigo até o final dessa jornada porque vamos destrinchar o ping de um jeito que você nunca viu. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Everton e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Tecnologia. Hoje estou trazendo uma novidade para vocês, como podem perceber. Estou em um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Normalmente eu já começo mostrando na prática o que vamos aprender, mas hoje eu vou experimentar algo novo. Vou usar uma apresentação para explicar melhor alguns conceitos antes de partir para a demonstração na prática. Por quê? Porque o tema de hoje merece uma explicação mais detalhada antes de colocarmos a mão na massa. E quero saber o que vocês acham deste formato nos comentários. E o tema principal deste vídeo é sobre internet lenta e uma forma de você interpretar os problemas e realizar um suporte para a resolução de uma forma bem mais eficiente. Esse problema, ele que é certo, que estão passando, visto o próprio YouTube te recomendar aqui este vídeo, ou já passaram ou fatalmente irão passar. E para não ficarem reféns do suporte de operadores naquele de tira o cabo, inverte o cabo, reinicia o roteador, troca de lado, desliga e espera 10 segundos e diversas outras formas de ganharem tempo no telemarketing enquanto você perde um precioso tempo. Estou falando de testes básicos essenciais de nível de rede com finalidade de antecipar seu chamado de suporte, indo direto ao ponto das falhas de conexão. Antes de irmos ao assunto, não se esqueça de curtir, compartilhar e até comentar se já passaram ou não por este problema. Se já curtiram o conteúdo que será abordado, bora pro vídeo. E para que você possa dominar essa conexão, eu vou falar aqui sobre como dominar essa conexão, usando 3 comandos essenciais para diagnosticar problemas de rede. Se você trabalha com desenvolvimento, teste de software ou simplesmente quer entender melhor o que acontece quando sua internet falha, este vídeo é para você. Então, pegando agora aqui nosso contexto do início do nosso vídeo, de uma hora para outra, mesmo tendo uma internet de 700 MB, vou até simular aqui para a gente ver como que está agora aqui a internet. Se você clicar aqui nesse fast.com, vamos verificar aqui. E isso daqui, pessoal, na verdade, é até uma forma de você achar que está tudo bem, mas não representa fielmente o que você está contratando. Porque essa velocidade aqui, embora esteja aqui em megabits, clicar novamente aqui, olha, é um valor alto, concordo. Mas se você tiver uma navegação comum, sem estar atuando diretamente, se tivesse 300, 250 MB, você não veria diferença. Então por aqui não é o melhor caminho, embora então seja que a operadora vai pedir para você poder fazer esse acesso e verificar como está a velocidade, é um pouco diferente do conceito aqui que a gente vai estar usando no vídeo, mas aqui já seria um ponto inicial, verificar se a sua internet está tendo algum tipo de velocidade. Então se o meu contrato, por exemplo, é 700 MB, tá legal, 690, se eu fizer de novo aqui, sempre vai valer aqui no segundo ou terceiro clique. Quando você faz a primeira vez, ele está ajustando ainda os caminhos, tem toda uma teoria por trás de tudo isso, por trás dos panos. Então na segunda ou terceira vez que você clicar aqui, é o que está valendo. Então nesse caso, eu já cliquei umas 3, 4 vezes aqui, agora está dando 650 MB, perfeito. Então assim, mesmo de repente com essa velocidade, eu percebi aqui uma lentidão enorme entre o computador e o computador remoto. E diz aí, você que também trabalha em home office, se de vez em quando a conexão com a sua VM do nada oscila e bem na hora de estar realizando algum tipo de teste ou comitando implementações, percebe problemas de conexão na VM ou mesmo pela VPN, mas a navegação em si continua normal. Estranho, não é? E isso, no geral, interfere consideravelmente na execução e avaliação de mesmos testes que seja exploratório de interface ou ainda acompanhar scripts rodando na máquina virtual. Então, passando por isso, me veio a dúvida inicial, na verdade, eu ia colocar como principal, mas é inicial. É a minha internet da empresa? É a chuva? É o vento? Ou o quê? Então, em busca de resolução, sem passar pelo crivo de minha operadora, descobri esses 3 comandos poderosos, como ferramenta de debugging para testes em rede, que vão ajudar a entender o que está acontecendo nos bastidores aqui da conexão. Vamos ver agora então como usar o ping, o tracer e o path ping para você virar aí o herói da sua rede, melhorando o seu dia a dia tecnológico. Assim como num bug difícil de identificar, em que é crucial saber se a falha está no código
no ambiente ou na infraestrutura, percebi que estava totalmente refém aqui da minha conexão. Esses comandos são como ferramentas de testes e diagnósticos usadas no desenvolvimento, mas para a sua internet, mostrando para onde os dados vão e onde eles podem estar se perdendo no caminho. Então, de uma forma bem resumida, desses 3 pontos aqui. O primeiro comando, né, o ping, ele é um teste básico de saúde da conexão, muitos já devem conhecer com certeza. Ele verifica se o destino está acessível e mede o tempo de resposta. Esse Tracert aqui já vai com certeza filtrar muitas pessoas que não devem saber o uso e a finalidade desse comando. Ele é um mapa detalhado da jornada dos dados. Ele mostra cada ponto que os pacotes passam até o destino. Na prática, vocês vão entender um pouco melhor. Agora, esse Path Ping, é certeza que a minoria da minoria deve conhecer, que é o diagnóstico avançado da sua conexão. Combina o ping e o Tracert juntos, olha que bacana, para detectar perda de pacotes e a latência dos dados. Uma analogia aqui com o debug, para quem já é programador há um tempo, já está começando, já conhece alguns termos que eu estou falando aqui, essa analogia é o seguinte: se o ping é como um console.log, que é básico, né, no caso, o Tracert é como um breakpoint que mostra o caminho da execução, e o Path Ping é como um profile completo que analisa a performance gargalo. Então esse tema aqui separado é claro que já para quem já tem um certo conhecimento. A ideia do vídeo é pegar todos, né, um alinhamento desde quem está começando, transição de carreira, que seja, iniciando em desenvolvimento, mas que já tem um pouco de experiência também, que vai compreender um pouco melhor aqui essas comparações nessa analogia. Então, esse primeiro comando, né, o ping, que é o teste básico da saúde de conexão. O que é o ping? Ele é como se fosse um alô, né, enviado para um servidor. Ele envia pacote de dados e mede quanto tempo leva para ir e voltar, verificando se o destino está acessível e respondendo. Então, olha que interessante, tem só uma telinha do terminal aqui, já vou estar demonstrando logo, e eu vou dar aqui o comando, que é o ping e esse endereço IP ou domínio. Por que endereço IP ou domínio? Porque eu posso colocar aqui, ó, exemplo, ping google.com. Aqui, esse domínio, então, poderia ser da sua empresa, qualquer outro link, site que você tiver, querer saber a velocidade que está tendo naquele momento para aquele site. Velocidade não, o tempo de resposta tem uma diferença. Ou eu posso colocar o IP. Então veja que aqui embaixo, olha, eu tenho outro exemplo desse ping 192.168.0.1, que é a minha rede interna. Indo agora aqui para a prática, você vai perceber, então, de uma forma bem mais ampla, essa explicação que foi feita. Dentro aqui do iniciar, você vai procurar aqui o comando, olha, o CMD, ou prompt de comando. Esse carinha aqui, olha, clica sobre ele, que é a nossa tela preta aqui do Windows. Estou falando aqui do Windows. Então, como eu estou aqui na minha máquina virtual, aqui eu só mostrei para você como que você acessa. Eu vou entrar no meu CMD normal, que é o Windows 10, e você vai perceber o seguinte, ó, já fiz uns comandos anteriores aqui, deixa eu limpar minha tela e vou sair da minha máquina virtual. Beleza, estou na minha máquina comum aqui, e o que eu vou fazer aqui neste momento? Vamos colocar aqui o ping e vou definir então 8.8.8. Lembrando que esse item aqui, ele é o nosso Google. Então, se você observar aqui, o que está acontecendo? Eu estou aqui, né, olha, e quero fazer o acesso a algum site. Então, inicialmente eu coloquei aqui o GitHub, o seu servidor, só que eu vou fazer o seguinte, vamos apagar aqui esse carinha e vou definir aqui o seguinte, olha. Vamos colocar aqui site 1, que pode ser qualquer site, todo site ele tem o seu IP, tá? Então, se eu colocar aqui assim, olha, site 1, com os 4 sites aqui, site 2, de uma forma bem resumida, mas suficiente para você poder estar entendendo o que está acontecendo. Site 3 e um site 4. Então, quando você vai acessar aqui um site, o que acontece? Você pensa, né, que você está indo direto lá e fazendo o acesso a ele. Ó. Só que na verdade você vai passar pelo Google. Por que você passa falando Google? Porque o Google ele é um grande DNS. O que é um DNS? É um sistema de nomes de domínio. Então, quando você acessa GitHub ou qualquer outro site de e-commerce, esse nome que está aqui, ele tem um IP. Então, cada site ele existe dentro da internet com um IP característico e que o identifica. E o DNS, que é o Google, ele tem todos os registros que você imaginar aqui de sites. Então, assim, quando você acessa um site dessa forma, ele está passando pelo Google, que verifica o site, que retorna e que me retorna. Então, esse ping, o que o ping vai fazer? Eu quero dar um ping, por exemplo, porque não tem muito sentido eu dar um ping direto aqui no site, porque eu vou passar pelo DNS. É fato.
Eu vou passar por aqui. Então eu preciso ver como que está a minha conexão aqui, olha. Lembrando que nesse caso aqui, eu tenho aqui a casa. Então aqui dentro tem o seu computador, tem o seu roteador, só que você tem um provedor. Então esse provedor, o DNS do provedor é também um deles, na verdade, né? Não é que sempre será. Desse DNS é o Google. Você pode observar aí na sua casa. Se você colocar aí um outro comando para descobrir quem é o seu DNS, você vai ver que está ali o Google. Então é o seguinte, quando você dá esse ping, o que está acontecendo? Eu quero identificar se está tendo ou não uma lentidão, pelo menos aqui no contexto da sua casa, né, no caso. Então quando eu coloco dessa forma aqui, eu estou vendo que o tempo de resposta está dando, ó, o máximo foi 9, tá vendo aqui embaixo, olha. O mínimo foi 7, o máximo foi 9, a média foi 8. Ou seja, ideal. Abaixo de 9 abaixo de 10 seria interessante você estar despreocupado. Pode ocorrer situações desse número estar um pouco maior. Só que ele não pode ficar muito elevado, acima de 12, 15. A sua internet ela vai estar lenta, certeza. Então nesse caso aqui, olha, e de uma forma que você consiga entender é o seguinte, cada linha dessa, cada disparo desse, eu vou até colocar um outro comando aqui, olha, "-t", que é para ele ficar rodando aqui para você poder observar o seguinte. Olha. Porque aqui, veja que eu mandei uma vez, ele só me deu 4 retornos, é o padrão dele, 4 linhas. Quando eu coloco "-t", eu consigo estar avaliando melhor aqui, olha. Veja quando ele para aqui um tempo, olha, ele parou. Vai dar um número maior aqui agora. Tá com algum problema aqui agora nesse momento. Mas olha só, como é que funciona esse disparo aqui, olha. Ele está disparando pacotes de informações para esse DNS, para o Google no caso. E cada pacote que ele está enviando tem 32 bytes de dados. Mas o que a gente tem que estar observando aqui? Olha? Esse 117, na verdade, vai estar variando um pouco aí se você está com o Windows, porque é um tempo de vida, time to live, que é um valor que representa o número de saltos ou hoops que um pacote pode dar entre roteadores. Então, quando você faz um acesso aqui dessa forma, olha, eu vou ter aqui um roteador que vai meio que coordenar, ou seja, vai definir a rota para mim. Então, assim como aqui em casa, né, eu coloco um roteador aqui, para cada site ele também vai ter um. Então, cada site aqui vai ter o seu. Esse salto que diz é a quantidade de roteadores que eu vou ter aqui nesse caminho para chegar no meu destino. Então, quando se fala aqui que eu estou no TTL 117, como o Windows, o padrão do Windows é 128. Começa com 128 e vai decaindo conforme ele vai ultrapassando, ele vai saltando entre os roteadores. Então, esse ponto aqui não é tão importante assim para você. De repente, para onde está sendo feita o provedor da internet, né, para ele com certeza é importante. No seu caso, no nosso caso, o que é importante é esse tempo. Lembrando que no vídeo aqui é uma forma bem assim explicativa que você consiga entender. No e-book que está na descrição, se você se interessar, existe também algo mais aprofundado sobre cada ponto que estamos discutindo aqui. Então, a ideia do vídeo, somente com o vídeo você já consegue sanar aí esse problema, né, de verificar itens da conexão. Mais detalhes que você queira saber está no e-book aí na descrição deste vídeo. Então nesse caso aqui tá parado aqui ainda, está com algum problema, vai dar um retorno bem alto aqui. Se eu pegar aqui a minha velocidade, cadê a minha internet aqui? Vamos colocar o fast.com e observar, olha só, tá dando 730, olha, tá até maior. Pela segunda vez, 660. Observe que o ping não tá legal, né? Ele tá deu algum problema aqui, olha. Daí a importância de você usar esse "-t", que ele vai dar aqui e só vai parar quando você pressionar Ctrl C para ele encerrar aqui o comando. Se fosse apenas 4 linhas, já teria sido uma avaliação mínima, mas ok, porque os 4 deram o resultado. Porém aqui você vai perceber que em algum momento desse salto que eu falei, né, do 128 menos 117, 11 saltos, ele teve algum problema em algum roteador. Só que o ping, como eu falei também, né, o ping ele vai de certa forma lá passando por aqui, pelos roteadores, mas ele não quer saber se deu problema nesse, no segundo, no quarto, no sexto, não quer saber se o problema está no provedor, ele só vai dar a resposta.
Olha, a resposta foi essa. Então, nesse caso aqui, deixa eu dar um Ctrl C, ele continua aqui agora, ele estava travado em algum momento. Ó. Percebe que ele está em 8, 9, tá indo bem. Ó. Se eu voltar aqui na minha internet, cadê minha internet aqui? Vou rodar, perfeito, tá normal. Agora, eu vou simular aqui um problema, que você vai ver o seguinte. Deixa eu voltar com o comando aqui na tela, para você observar o seguinte. Veja que deu até, ó, aumentou aqui agora, 11, tá com um probleminha mesmo. Mas só conseguiu visualizar porque usou menos T, ó. Então, ele não pode permanecer muito dessa forma aqui, acima de 10, parando do jeito que tá parando, ó. Por isso, existem os outros comandos. Mas nesse caso aqui, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou simular aqui um problema, dá um Ctrl C novamente, que ele saiu da tela e ele congela. Então, Ctrl C aqui, ele continua, olha. Beleza, vou dar 2 vezes para ele parar. Então, nessa parada, o que ele fez aqui, ó? Pacotes enviados, 45, devido ao tempo, né, que eu deixei passar aqui com menos T. Recebidos, 45, perdidos 0, 0% de perda. Porém, ele mostrou aqui um tempo, né, olha, o mínimo de 5 milissegundos, o máximo 15. E a média deu 9. Então, ou seja, nessa média tá legal, olha. Deu menos do que 10. Mas olha só que interessante, vamos rodar novamente aqui, olha. Vou pôr menos T e vou gerar um problema aqui de conexão. Estou acionando aqui um comando, vou dar um start. Você vai perceber que vai dar um valor muito ruim, olha. Nesse momento aqui, olha, veja que deu até perda. Quando dá a perda do tempo fica muito maior, ele vai dar esgotado o tempo limite do pedido. Que pedido é esse? Esse é envio. Quando ele envia esses pacotes de 32 bytes passando pelos roteadores, e a volta, ou na ida ou na volta deu problema. Então no ping eu não consigo ver isso. E nesse modo aqui, olha só como que tá ruim esse sinal. Se você observar agora aqui na internet, ó, se eu rodar aqui, ó, já demorou um pouco mais para poder fazer a conexão, ó. Olha, não deu nem 1 mega. E olha que interessante, 2 mega. Se você for aqui no site qualquer, digitando aqui mesmo, olha, vou pegar aqui o UOL como exemplo. Olha, deu 170 mega. E o plano é 700. Você vai perceber que eu consigo acessar. Ele demora um pouco, olha só, tá fazendo a leitura. Mas ele vai acessar, olha. Só que você percebe que tem uma certa lentidão, até para poder localizar aqui, ó. Nem carregou toda a página. E você vai achar que tá tudo normal. Vou pegar um item qualquer aqui, olha o tempo que leva. Tá carregando, ó. Isso porque se você avaliar lá o nosso ping, tá horrível. Tá muito ruim aqui, olha. Olha o tempo que está levando de milissegundos. 514 milissegundos. Então, por mais que a sua internet esteja achando que está funcionando, está carregando, pelo menos aqui, mas está com problema. E perceba que está carregando até agora aqui o site, olha. Vamos voltar aqui no fast.com para ver se deu alguma melhora, olha. Já deu o enter aqui, ele não está reconhecendo, ele foi agora. E você pode pensar de repente, mas isso aí é o Google, não está dando conta. Mas olha só, pessoal, o Google, quando a gente fala em termos desse caso, né, dele ser um DNS, dele ter um sistema de nome de domínios, ele não é somente um item, ele é um data center. Então, quando você observar ou ouvir sobre data center, o Google é um grande exemplo disso. Então, na verdade, o Google existe o que? Dezenas ou de repente centenas de milhares de servidores. Imagina, para atender o mundo, né, o planeta. Então, numa situação dessa, por mais roteador que nós possamos ter, né, na casa, aqui estou dando um exemplo de 3 casas só, imagina aí no planeta, cada uma, imagina conta não seria essa, ó. Se fosse todas o Windows, no caso aqui a gente está falando de Windows. Quantos saltos teria? Então, para suportar tudo isso, é claro que o Google é líder, não é à toa. Esse problema dificilmente será diretamente no Google. Algum item que está com problema, que possa ser aqui nesse intervalo aqui, ou aqui. Dificilmente vai ser nele. Nesse caso do ping, como eu estou fazendo por aqui, e eu não sei qual é o recurso que está ocorrendo por lá, eu posso estar utilizando então o comando tracers para saber o caminho que está sendo gerado para dar aquele problema. O problema está rodando aqui ainda, né? Está rolando o problema aqui ainda. Olha. Vou dar aqui um Ctrl C, novamente um Ctrl C aqui para ele parar. Olha só o tempo a média. Tá péssimo. Você aprendeu o ping, mas cuidado, sozinho ele não explica todos os mistérios da internet. No próximo vídeo vamos ver o tracer. E só juntando tudo no terceiro vídeo você vai ter o diagnóstico completo da rede. Então não para por aqui.